Existe um espaço entre o que queremos fazer e o que realmente fazemos. Um espaço silencioso, cheio de dúvidas, comparações e o medo de não dar conta. E esses são os ingredientes perfeitos para nascer a procrastinação. Ultimamente, essa palavra tem ganhado um valor social grande. Uma busca rápida no Google e lá estão os títulos mais procurados. Como parar de procrastinar? 5 passos para vencer a procrastinação. Como ser produtivo o tempo todo? Hoje em dia, todo mundo quer uma fórmula mágica para parar de procrastinar, como se essa palavra e suas associações precisassem ser exterminadas. Mas já parou para pensar que procrastinar pode ser uma das ferramentas que usamos para lidar com nossas emoções? E que isso é um processo que acontece com todos os seres humanos? A procrastinação surge como um abrigo provisório para as emoções que ainda não sabemos lidar. Eu diria que está longe de ser a melhor ferramenta. É o famoso barato sai caro, te traz alívio momentâneo e muita dor de cabeça a longo prazo. Porém, entender sobre essa ferramenta é entender sobre os seus medos, sobre a sua história, sobre a sua autocrítica, sobre coisas que você tentou fugir a vida toda. Vai ver, a procrastinação não precisa ser tão temida, ela precisa ser entendida. Porque, convenhamos, o que mais paralisa não é o que temos para fazer, mas o que sentimos antes de começar a fazer. Entender o porquê adiamos pode ser o primeiro passo para se mover. Vale acrescentar que antes de começarmos a gravar, estávamos procrastinando esse episódio. Eu acho que foi um episódio muito pedido. A gente levou um tempo pra estruturar esse episódio e já trazer ele. Mas até hoje mesmo, agora, antes de gravar, a gente tava procrastinando um pouquinho, né? Eu acho que é um episódio, pelo menos que pra mim, vai ser um pouco mais denso, um pouco mais difícil de falar. Nossa, sim. E o pior é que a gente estava procrastinando falando da nossa própria procrastinação. Exato. Estávamos agora discutindo sobre isso, porque é isso, né? Eu acho que no texto eu trouxe um pouquinho de como isso é algo comum pra gente, né? Todo mundo passa por isso, porque na verdade a procrastinação ela vai vir como um escudo pra muita coisa do que a gente sente. Coisas que são difíceis de lidar, tarefas desconfortáveis, ou que a gente se sinta mal, ou que a gente não goste de fazer. Então, a procrastinação, ela vai vir nesses espaços, né? Então, ela é uma ferramenta, Débora, eu acho que muito utilizada por todo mundo. E que hoje, para fazer esse episódio, para fazer esse texto, eu coloquei no Google, né? Procrastinação. E eu fiquei muito abismada com a quantidade de títulos falando sobre como a gente para de procrastinar, quando eu sei que sou uma pessoa procrastinadora, o que fazer para não ser uma pessoa procrastinadora. Então, títulos que reforcem muito essa ideia de a gente precisa exterminar isso é algo terrível que acontece, assim. Você tem essa percepção também? Sim, e principalmente atendendo na clínica, né? Eu vejo muitos pacientes confundindo e fica até se questionando, será que eu tô sendo preguiçoso ou será que eu estou procrastinando? Eu acho que é algo que é muito confuso inicialmente para você dividir o que é preguiça e o que é procrastinação. Até onde é preguiça e até onde começa essa procrastinação. Já surgiu isso para você também como queixa na clínica? Porque para mim é muito recorrente, principalmente adolescente. Sim, já aconteceu bastante. Eu acho que a preguiça ela pode vir às vezes, né, como um mecanismo assim de procrastinação, mas é diferenciar o que eu tô sentindo, qual o lugar que me pega aqui. Será que tem algo difícil por trás, né? Ou será que é um negócio que eu só não gosto de fazer, mas que talvez eu precise fazer? E aí, quando eu vou fazer, como eu vou fazer? Então, acho que é muito mais se manter sensível, né? O que a gente tá sentindo e pensando, do que às vezes essas definições, né? Que a gente acaba tendo também. Uhum. Uma outra coisa que eu fiquei pensando também enquanto você foi falando foi a respeito de
eu não sei se isso é algo que eu percebi ou se tá acontecendo mesmo. Não sei se é algo se é um assunto que mexe comigo e por isso que eu tenho uma atenção um pouco mais voltada para isso. Mas eu acho que é muito comum do ser humano tentar evitar o tempo todo tudo que é estímulo ruim. Então eu até falo muito pros meus pacientes, ninguém gosta de sentir dor. Eu não gosto, eu não acho confortável estar com dor. Eu não acho confortável estar sentindo tristeza ou raiva, que é algo que a gente também já falou em alguns episódios atrás. Mas ainda assim, a forma que eu tenho pra gerir tudo que tá acontecendo ao meu redor é olhando pra isso que eu tô sentindo. E aí eu acho que hoje em dia, até por conta de não querendo culpar mais uma vez e problematizar a questão da internet, as redes sociais, mas eu acho que hoje a gente tem essa ferramenta que acaba nos ajudando a fugir. Então, eu mesma, por exemplo, quando eu não quero lidar com alguma emoção minha, muitas vezes, quantas vezes eu não coloquei um filme triste e fui ficar assistindo? Ou um filme muito animado pra eu fingir que eu não estou triste. Sabe, então eu fiquei pensando o quanto que a gente, hoje em dia, tem muito mais estímulos pra fugir dessa coisa aqui ruim, pra evitar, e aí a gente acaba tendo mais ferramentas que nos ajudam nessa procrastinação. Total, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você procrastinar, né? Porque você tem muitos estímulos, assim, que te desviem ali do que você tá sentindo, ou das coisas que você precisa fazer. Então é bem mais fácil, né? E até trazendo um pouquinho do que é a procrastinação, é justamente isso, né? A gente deixar pra depois alguma atividade, a gente postergar alguma coisa que a gente tem pra fazer. E até pensando nessa lógica, até os nossos sentimentos, né? Até o processo de sentir, a gente vai deixando muito pra depois. Então, como isso acaba interferindo emocionalmente, assim, na nossa vida e trazendo muito sofrimento também. Porque de vez a gente fazer, né? A gente precisa fazer... Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida que eu faço bastante isso. Que eu não gosto de fazer prontuário. Eu acho que tem tanta coisa mais interessante pra fazer do que fazer prontuário. Eu acho um saco parar, assim, 5 minutos da minha vida pra escrever aquilo. Então eu vou sempre deixando pra depois. Mas algo que poderia ser resolvido em 5 minutos, eu acabo deixando para depois e acumulando. Algo que vai me prejudicar, vai prejudicar a clínica, vai prejudicar nas coisas que eu tenho para fazer. Então, enquanto eu vou deixando para depois, por ser algo que eu não quero fazer, eu não quero ter que lidar com isso agora, então eu acabo deixando para depois e isso vai acumulando também. E aí tudo vira algo muito mais interessante para fazer. Eu acho que é o lugar das redes sociais ou é o lugar das telas no geral. Então, quanto que essas tarefas a gente vai deixando para depois também, porque tem muita coisa, né, que é mais prazerosa, é aquele prazer imediato que a gente tem. Nossa, quem nunca, né? Você foi falando e eu fiquei pensando, quantas vezes eu não atrasei prontuário? Quantas vezes até quando eu trabalhava em uma outra empresa, quanto que eu falava, não, daqui a pouco eu faço isso, daqui a pouco eu preencho essa planilha. Quando eu ia ver, já tinha várias informações pra eu preencher, porque eu tava procrastinando aquilo, e aí depois eu me sobrecarregava. Na faculdade também. Não, trabalho só pro final do mês, a gente ainda tá no dia 5, dia 6. Chegava na última semana e falava, meu Deus, tem tudo isso pra fazer? Eu não vou dar conta. E aí, realmente, às vezes eu não dava conta, não entregava, ou entregava muito mal feito, e aí me culpando por não ter feito antes, mas quando era no outro semestre era a mesma coisa. Então, eu acho que vale acrescentar que a procrastinação, ela tem essa questão de deixar... A gente consegue fazer isso de deixar pra depois, só que como você mesmo falou no texto, as consequências desse deixar pra depois, às vezes é muito catastrófica. A gente não vai conseguir administrar, vem toda uma questão de... Uma série de sentimentos ruins, vem a frustração, a tristeza, a raiva. Ela tá sempre acompanhada de muitas outras coisas, né? Nunca é só a procrastinação. É muito sobre isso, né? O quanto que os impactos, eu achei importante isso que você trouxe, da gente olhar para os impactos mesmo que isso tem na nossa vida.
Porque a procrastinação, ela é tentadora porque ela traz alívio naquele momento, né? Então, eu que não gosto de fazer prontuário, quando eu deixo pra depois, eu me sinto aliviada e falo, ai, que delícia, eu vou fazer uma outra coisa aqui, não quero fazer isso nesse momento. E quando a gente pensa em situações que geram medo na gente, ou que a gente tem uma insegurança, então procrastinar essas situações é sim trazer um alívio, então por isso que ela é tão tentadora. Só que a longo prazo, ela vai trazendo uma série de consequências também, né? Então, problema nos relacionamentos, problema acadêmico, problema dentro do trabalho, uma sobrecarga mental muito grande de ter que fazer tudo na última hora, a questão da pressão também, da gente se sentir pressionado para fazer essas tarefas, também pode aumentar automaticamente aumenta o nosso estresse. Então, as consequências da procrastinação, elas são muito visíveis, né? Eu acho que por isso até que a procrastinação se tornou esse bicho-papão que as pessoas não querem por perto. E, de certa forma, ela é uma ferramenta que ela não é tão eficaz assim, né? Mas, pra gente entender o que tá por trás também dessa procrastinação, o que você tem evitado, o que você não quer sentir. Então, tudo isso tá junto, né? Você vê dessa forma, assim? Sim, total. E aí, como eu sou a pessoa dos exemplos, eu queria compartilhar mais uma história da minha vida. Adoro. Você foi falando e eu fiquei pensando o quanto que, no meu caso, a procrastinação ela é muito ligado a um medo. Então, seja, principalmente o medo de me frustrar. E ligado também à minha questão do meu perfeccionismo. Então, eu sempre tive aquela ideia de que se é pra fazer de qualquer jeito, eu prefiro nem fazer. Se é pra não conseguir, eu prefiro nem tentar. E aí, às vezes, eu vou procrastinando exatamente por conta disso. Pra que eu vou tentar se eu sei que vai dar errado? Ou se eu não sei se vai dar certo? Então, tá sempre muito atrelada a isso. Senão, pra que eu vou começar se eu sei que eu não vou conseguir dar o meu 100%? E aí, por conta dessa rigidez, às vezes eu nem começava. Então, antes da gente começar a gravar, tava falando pra Laura que eu gosto muito de cozinhar. Sempre gostei, desde criança. Então, eu acho que o que eu vou falar talvez soe um pouco irresponsável, mas desde quando eu tinha uns 5 anos, 6, eu já fazia bolos. E parece loucura você escutar que uma criança de 5, 6 anos sabe fazer um bolo. Eu sabia. Porque na minha cabeça era simples. Farinha, açúcar e água. Nem fermento ia. Mas enfim, eu fazia bolos desde essa idade. Então eu sempre gostei muito de cozinhar. E em específico, cozinhar doces. E aí, recentemente, nas minhas horas vagas, eu tenho dado uma de confeiteira. Uma confeiteira iniciante. E aí eu tava contando pra Laura o surto que eu tive por fazer algo. E que não ficou do jeito que eu queria. Não ficou feio, não ficou ruim. Mas também não ficou perfeito. Você tá sem som. Gente, ficou bom. Ficou ótimo, mas a autocrítica dela tava muito grande. Sim. E eu sei que ficou bom. Mas naquele momento, a única coisa que veio pra mim é tipo, que droga, por que eu tô fazendo isso? Era melhor eu não ter feito. Porque eu vou fazer isso? Isso aqui não tem a minha cara, isso daqui não me representa. E não porque tava ruim, eu tenho consciência disso, não estava ruim, não tava feio. Só que pra mim não era a perfeição. E aí, percebendo esse meu surto, digamos assim, eu percebi o quanto de coisas que eu sempre procrastinei, ou quanto eu procrastinei até pra voltar a fazer os doces, justamente por conta disso. O medo dessa frustração, sabe, de não tá perfeito. Não tá tudo simétrico, com a mesma espessura, a mesma, sabe, 3 centímetros de bolo, 3 centímetros de recheio. Não tá perfeito. Não tá simétrico. Perfeito tava, gente. Porque sou eu, né? Então eu percebi o quanto que eu procrastinava as coisas exatamente por conta disso. Então, tipo, eu não vou criar um Instagram porque o Instagram não vai estar aquelas confeitaria profissional que tem sei lá quantos anos. Realmente, eu não tenho 50 anos de fazer essas coisas. Não vai estar igual. E até quando eu tiver 50 anos, pode ser que eu não seja o que eu queira. Então eu percebi o quanto que eu procrastinava algumas coisas e ainda procrastino exatamente por medo dessa frustração. Sabe, o medo de me permitir não fazer algo
100% perfeito. Até porque eu acho que não tem como a gente fazer nada 100% perfeito. Mas o quanto que tava sempre tudo muito atrelado, esse medo dessa frustração, essa autocrítica, esse perfeccionismo, tá tudo muito junto que faz eu procrastinar. Então eu consigo perceber que a minha procrastinação, a maioria das vezes, é muito ligada a esse perfeccionismo, essa autocrítica e esse medo. Então faz muito sentido o que você falou. E é muito ruim ser assim, gente. É horrível. Nossa, eu fiquei muito pensando isso, né? Olha quantas coisas tem por trás de procrastinar. Às vezes a gente acha que é algo tão simples, né? Do tipo, eu não tô fazendo isso. Por exemplo, uma coisa que a gente ouve bastante. Eu não tô indo na academia, tô procrastinando, não tô conseguindo, não sei o que acontece. Aí, quando a gente vai olhar o porquê que as pessoas não estão indo pra academia, é porque elas têm um padrão de expectativa muito grande. E aí, se a gente não alcança esse padrão de expectativa, a gente se frustra. Né? E aí tem várias coisas, né? É o medo de não conseguir alcançar, se sentir inseguro e achar que não vai conseguir alcançar. É o e depois. O que as pessoas vão falar se eu não... Então a gente começa a racionalizar, a gente começa a criar um monte de pensamentos, associações e crenças ali sobre isso, que acaba impedindo a gente de fazer as coisas, né? Eu tenho isso muito forte com o Instagram, com o meu Instagram profissional. Porque eu não sou uma pessoa assim de... que gosta de postar, que já é do online, assim. Pra mim é muito difícil estar nesses espaços. Então, vem muita insegurança e medo ali na hora que eu vou mostrar o meu trabalho no Instagram. Ou ter que fazer algo muito bom, igual as pessoas que fazem isso há 10 anos. Então, já que eu não vou conseguir fazer, ou eu faço 30 e não fica do jeito que eu gostaria, então eu nem vou colocar. E o quanto isso trava a gente, né? Porque a gente não para ver essas pessoas que postam há 10 anos, quais são os primeiros vídeos que elas postaram. Né? Essas pessoas que vão pra academia todos os dias na semana, como que elas começaram? Elas começaram indo todos os dias? Elas começaram pela academia ou elas começaram por algum outro esporte? A gente não vê, né, o processo. A gente vê aquele recorte e a gente começa a se comparar. E aí todos esses sentimentos começam a fluir aqui e a gente trava. Né? No final nem é atividade algumas vezes em si, mas é todo o processo dessas emoções, né? Desse sentir que é exaustivo pra gente e que a gente quer eliminar ele de alguma forma. Então, quanto que a procrastinação tem muita coisa por trás, né? Não é o simples fato ali de estou com preguiça. Às vezes também, mas não em todos os casos, né? De tô com preguiça, ou não consigo, não sei o que tá acontecendo. É muito um processo de se autoconhecer também. Uhum. Nossa, muito. Mas eu gostei muito dessa frase que você falou, desse processo de se autoconhecer, mas eu acho muito interessante que, me usando mais uma vez como exemplo, mesmo eu me conhecendo, não 100%, mas conhecendo um pouco, mais do que antes, né, de iniciar o processo terapêutico, eu acho que mesmo assim, ainda assim, é muito difícil de eu perceber o que eu tô sentindo. No sentido de que, sei lá, por exemplo, eu preciso arrumar o guarda-roupa. Daqui a pouco eu faço. Não, eu vou só mandar uma mensagem aqui. E aí mandei a mensagem, abri o Instagram, abri o TikTok, abri não sei o que. Saí pra ir no mercado, coisas que não estavam na minha lista de tarefas pra aquele dia, mas porque eu não queria arrumar o guarda-roupa. E aí, às vezes, no final do dia eu paro e falo, por que eu não arrumei o guarda-roupa? E às vezes é tão angustiante que eu não consigo olhar pra dentro e falar, essa angústia tá vindo de onde? O que tá acontecendo aqui? Então, isso eu tô falando do meu processo, né? Então, às vezes, eu consigo afastar tudo isso e não olhar para aquela situação. Então, eu acho que mesmo eu me conhecendo minimamente, eu acho que ainda assim é muito difícil. Porque como a gente quer afastar esse sentimento ruim, eu acho que a gente vai tentar afastar ao máximo para depois a gente
perceber que tem alguma coisa errada ali. Eu acho que sim, né? Isso é algo particular das emoções. Você pode ser um cientista ali que estuda emoções e sabe muito sobre as emoções, sabe muito sobre regulação emocional. Isso não tira de você a experiência de sentir. E a experiência de sentir muito e ser devastador, e a experiência de sentir pouquinho, dependendo ali da intensidade. Mas, porque isso é humano, né? Por mais que a gente tenha ciência, isso não tira a nossa sensibilidade desse sentir. Por isso que a gente é psicólogo, estuda sobre isso e mesmo assim sofre pra caramba. E eu também pensei numa outra coisa em relação à procrastinação, que às vezes a procrastinação, ela vai aparecer com coisas que são muito importantes pra gente, né? Trazendo, assim, um exemplo pra mim, eu fui chamada para dar uma palestra em saúde mental, né? Pra falar sobre saúde mental, e isso é algo que eu gosto muito, isso é algo que, eu adoro falar em todos os lugares, então é algo muito importante. Principalmente porque está relacionado com o meu trabalho como psicóloga. E aí, o que eu fiz? Procrastinei até o último para sentar e olhar e para decidir como que eu ia estruturar cada passo. Só que esse processo começou a me demandar tanta energia de tentar empurrar isso, tipo, agora não. Daqui a pouco. Hoje não. Que eu comecei a entrar em sofrimento só com a ideia de talvez sentar e estruturar todo esse processo. Né? Algo tão simples quanto eu vou sentar aqui, eu tive ideias e eu comecei a escrever sobre isso. Foi muito menos desgastante do que empurrar isso para depois. Então, como essa procrastinação também tem a ver, assim, com o quanto algo é importante pra gente, que coloca em risco ali a gente de alguma forma, né? Falar de algo tão importante pra mim pode... Enfim, várias coisas passam pela cabeça, né? As pessoas podem não gostar, o que as pessoas vão achar do meu trabalho. Enfim, várias coisas apareceram, assim, pra mim. Então, o quanto que isso também tá relacionado com algo que é extremamente importante, precioso pra mim. Você falando me fez lembrar de uma frase que uma vez um paciente falou pra mim. Ele falou, parece que dentro da nossa cabeça é sempre pior do que na realidade, né? Muito pior. Porque a gente fica sofrendo por dentro e fica assim, não, quando eu sentar, já dá angústia só de imaginar você sentando pra estruturar aquilo. E às vezes é só sentar e falar, tá, eu vou tentar. E eu sei que eu tô falando como se fosse muito fácil, mas algumas coisas realmente é só isso, é só, tá, eu vou arrumar o guarda-roupa. Mas eu não vou terminar, tá bom, eu arrumo o que eu conseguir. Só que a gente vai se prendendo em tantas coisas, igual no meu caso o perfeccionismo de não, se não é pra arrumar o guarda-roupa todo, eu não vou arrumar só uma gaveta. E aí eu não faço nada. E vou procrastinando, até chegar um momento que realmente chega um caos e, sei lá, a porta do guarda-roupa cai. Não fecha. Aí eu vou ter que parar pra arrumar. Então, quanto que a gente vai fazendo isso, né? Sim, eu acho que você trouxe um ponto, Débora, que é muito importante, que é uma das estratégias que a gente pode utilizar, assim, além de entender o que tem por trás da procrastinação, mas se a gente percebe que é algo relacionado ali com esse perfeccionismo ou com um alto padrão de fazer as coisas, é ir pensando nesses pequenos passos. Né? Então, já que é uma tarefa tão aversiva pra mim, tão difícil de ser feita, eu vou separar um tempo pra arrumar uma gaveta. Hoje é isso que eu vou fazer. Aí amanhã eu arrumo outra coisinha dentro do guarda-roupa. Então a gente separa uma tarefa que é muito difícil pra gente em pequenos pedaços. Né? A gente flutua ali bem com a nossa realidade do que tá acontecendo. Uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer é pensar assim, tá, eu preciso fazer prontuários, essa é uma tarefa horrível pra mim, mas o que eu posso fazer pra melhorar um pouquinho?
Então, de repente, eu coloco uma música que eu gosto, eu acendo vela, porque fica com um cheirinho bom, né? Então, pra mim é meio relaxante. Então, eu vou fazendo coisas, às vezes eu pego o meu computador e vou pra outra parte, pra outro lugar, para também mudar o ambiente. Então, são coisas que a gente pode fazer dentro da realidade que a gente tá, para aliviar também um pouquinho esse desconforto de fazer essas tarefas, né? Não é também ser rígido ali, de acabar se colocando numa situação extremamente desgastante, mas é pensar, já que isso precisa ser feito, como que eu posso fazer isso da melhor forma, né? Você tem alguma estratégia que você usa pra lidar nesses momentos, assim? Tenho. Eu sempre... E eu até indico essa estratégia também para os meus pacientes. Eu sempre tento ter alguma coisa que vai ser prazerosa no meio disso. No meio disso. Que foi o que você já estava falando, né? Então, por exemplo, eu lembro que na época da faculdade, eu nunca gostei... Antes da gente começar a gravar, eu também tava falando isso pra Laura. Eu sou uma pessoa totalmente prática e menos teórica. Então, eu nunca gostei de estudar na teoria. Então, eu sempre tive muita dificuldade. Então, na época da faculdade, quando eu precisava estudar, eu sentava em frente à TV, colocava a minha série Conforto, que é Grey's Anatomy, por sinal. Colocava ela ali passando e eu ia estudar. Porque a série, pra mim, era muito prazerosa. Então, se estava muito aversiva aqui prestar atenção no conteúdo que eu estava estudando, eu parava, assistia uns 10 minutinhos, depois voltava pro meu conteúdo ali teórico e continuava estudando. Então, na época da faculdade eu usava muito isso. Hoje, como eu estou com bloqueio de série e filmes, não estou conseguindo assistir quase nada, eu escuto muita música. Então, se eu preciso fazer alguma coisa, eu amo música, eu amo cantar também. Então, eu sempre coloco uma música e vou cantando enquanto eu tô fazendo as coisas, se é algo que eu consigo fazer, né? Se é um lugar que eu posso ouvir música alta e cantar. Mas, por exemplo, arrumar o guarda-roupa, que é o exemplo que eu tô dando o episódio todo. Então, eu preciso arrumar o guarda-roupa, eu vou colocar aqui. Ou eu vou ligar na TV uma série muito boa, ou eu vou colocar uma música muito boa. Quando eu não tô na vibe de nenhum dos dois, tá. Então, eu vou fazer essa tarefa difícil e vou propor uma recompensa pra mim. Então, a recompensa é, por exemplo, eu tomar um sorvete. Eu ir dar uma volta no shopping. Eu pedir uma comida que eu quero muito comer. Eu comprar um esmalte que eu quero. Sei lá, sabe? Uma coisa não muito grande, mas também não muito pequena. Só algo pra me recompensar por aquilo. Então eu tento trazer algum estímulo, algum prazer pra tirar um pouco do peso de tudo aquilo que eu coloquei, né? De todo esse medo de frustração e tudo mais. Então eu tento me acolher de alguma forma. Isso é super importante, né? A gente se acolher de formas que a gente gosta, que é mais confortável pra gente nesse processo também. Porque não é só viver o desconforto. A gente também precisa viver um pouquinho de conforto dentro do desconforto. Não é sempre que a gente vai conseguir fazer, é claro, mas dentro da realidade e ficar sensível a essa realidade também é super importante pra isso, né? Uhum. E aí, Débora, eu queria trazer um exemplo que você trouxe quando a gente estava conversando, que eu achei super legal, que é uma estratégia muito boa também. Que você estava falando do bolo de pote que você estava fazendo, e aí você estava se criticando muito, e aí você parou e falou para você mesma: calma, Débora, tá tudo bem. Tá difícil pra você, mas quando você fez trufa, foi a mesma coisa, foi difícil. Então esse é um processo que com o tempo você vai fazendo da melhor forma. E foi mais ou menos isso, né, que você contou. E eu achei isso tão, tão legal, porque o quanto a gente precisa ser compassivo com a gente, o quanto a gente também precisa acolher que tá sendo um momento difícil pra gente. E sabe, fazer carinho também, no momento que a gente tá ali com a autocrítica lascando. E eu queria te ouvir também. Como que foi pra você esse processo? O que você sentiu? Foi horrível. É horrível, porque, tipo, eu tive que me acolher. E por mais que a gente fala muito sobre acolhimento com os nossos pacientes, até aqui no podcast mesmo a gente traz o quão importante é o acolhimento. Eu acho que fazer isso na prática é muito difícil. A gente vai aprendendo isso
conforme a gente vai passando pelas situações. Então, como eu falei, eu sou muito perfeccionista e tenho esse senso de autocrítica lá em cima. Então, todas as vezes que eu me proponho a fazer algo e não sai dentro do que eu planejei, eu vou me cobrar muito como se eu fosse uma chefe muito tóxica. E aí foi exatamente isso, eu tava fazendo alguns bolos, e aí, pra mim, tava falando pra Laura, e ela até deu risada de mim, porque eu dei risada também. Porque eu queria que ficasse um bolo totalmente simétrico, sabe? Perfeito. Nada torto, nada desproporcional. E a realidade não foi essa. A realidade foi que o bolo não ficou simétrico, não ficou feio, ficou muito bonito, mas não ficou simétrico. E aí eu comecei a me cobrar de tá horrível isso. Se eu soubesse, eu nem teria feito. Eu perdi meu dia fazendo recheio, fazendo bolo, pra ficar feio desse jeito. Eu não compraria esse produto. Mentira, eu compraria. E aí eu tive que respirar e falei, tá, quando a gente fez trufa, eu falando comigo mesma, quando a gente fez trufa foi difícil também. Você surtou, você queria jogar tudo fora, você falou que ia dar errado. Você não consertou? Você não deu conta? Porque eu tinha feito o recheio ficou um pouco mole. E aí eu consertei esse recheio, mas eu surtei. E aí eu falei, tá tudo bem, a gente vai conseguir. E aí respirei e continuei fazendo e deu certo. E aí consegui me acalmar. E é algo que eu falo até pros meus pacientes, de às vezes se pegar no colo e falar assim, tá tudo bem, senta aqui. Vamos conversar 5 minutinhos. De parar, olhar pra dentro e se acolher. E eu acho que nesse momento eu consegui fazer isso. E aí depois disso eu fiquei mais leve, eu consegui terminar o que eu tava fazendo ali. E aí essa autocrítica deu uma diminuída assim, legal. E aí no final eu tava achando até bonito. Falei, não ficou tão feio quanto eu tava achando. Mas que é um processo que ele é construído, né? Não é um processo que eu vou conseguir todas as vezes. Eu espero sim conseguir todas as vezes, mas às vezes eu vou surtar. Pra depois que eu surtar, eu falar, mas deu certo da outra vez. Não precisava estar surtando, gritando aqui igual uma doida. Então é um processo que é construído e que é importante demais, como você falou, porque a gente precisa disso. A gente precisa de um ponto de equilíbrio pra ir fazendo essa autorregulação. Mas, gente, é horrível. É muito difícil. Mas é isso, né, amiga? Eu acho que é sobre entendendo também. Tem uma frase na psicologia que eu gosto bastante, que eu acho que é até de alguém que fala sobre autocompaixão, mas que cuidado com o que você fala pra você, porque você tá escutando. Então, é muito sobre isso, né? Ter cuidado também com essa crítica severa que a gente tem. E saber lidar também, né? Ter esse outro ponto de equilíbrio, de carinho com a gente mesmo. E trazendo um pouquinho dessa parte crítica, eu tenho... A minha voz crítica, ela também é bem intensa. A Débora sabe bastante. E aí eu apelidei ela de Professora Dolores. Pra quem não sabe, é a professora do Harry Potter, que aparece ali no 5º filme, que é uma professora extremamente rígida, que ela aplica, assim, métodos de tortura. Ela é uma pessoa terrível, assim. Então, o quanto que às vezes a nossa voz crítica, ela coloca a gente nesse lugar, né? De você não vai conseguir, você não é nada. Então, sabe, desse lugar, assim, que às vezes é difícil a gente sair e que a gente só sai a partir do momento que a gente tem esse olhar carinhoso com a gente mesmo, né? E isso tem tudo a ver ali com a procrastinação da gente não querer ocupar esse espaço. Mas, na verdade, não é não ocupar, mas é o que eu faço quando eu estou nele. Então, da gente pensar nessas estratégias também, todas essas que a gente falou aqui. Sim, uma outra estratégia que eu uso bastante também, que acho que a gente até trouxe um pouco disso no último episódio, que eu sempre tento olhar e falar, tá, se fosse outra pessoa fazendo, eu falaria desse jeito? E aí, é difícil usar essa estratégia comigo mesma, mas eu tenho tentado usar, porque eu percebo quão crítica eu sou comigo mesma. Mas a gente precisa voltar pra esse ponto, e eu acho que é um ponto de equilíbrio, de parar e falar assim, tá, se fosse, por exemplo, o meu namorado fazendo, se fosse a minha mãe, se fosse os meus sobrinhos, será que eu falaria desse jeito que tá horrível? Que não tá bom? Que não prestou?
Será? Então, eu tenho tentado também voltar pra esse lugar pra entender se eu não tô sendo muito crítica e se eu não tô me tratando muito mal. Sabe, de uma forma muito desproporcional. Porque eu sei que me tratando dessa forma tão crítica, eu vou procrastinar na próxima vez de fazer. Porque foi muito aversivo. Por que eu vou fazer um negócio que eu sei que eu não sou boa? Na minha cabeça, desse jeito que funciona. Por que eu vou fazer um negócio se eu sei que eu não sou boa, que eu vou me estressar, que vai ser muito ruim, que não vai ficar perfeito? Pra que eu vou fazer de novo? Então, e aí nisso a gente paralisa, né? A gente nunca começa, Exato. Nunca faz. Exato. É assim que a minha procrastinação funciona. Eu acho que é de todo mundo, né? Mas eu faço muito isso. De, pra que eu vou fazer? Se vai ser horrível. Eu vou ficar desconfortável, eu não quero. E aí, às vezes, não vai ser tão desconfortável. Se eu conseguir ter um ponto mínimo de equilíbrio, se eu for um pouco mais... se eu tiver um pouco mais de compaixão, eu acho que não vai ser tão horrível. Sim. Você trouxe já essa frase aqui, mas eu acho que ela cabe de novo, né? O quanto que o que tem na nossa cabeça é muito diferente do que acontece da nossa ação, né? O quanto a gente vai criando esses cenários, a gente vai entrando nesses cenários e a gente acaba ficando. Quando na realidade, quando a gente faz algo, a gente percebe que às vezes pode acontecer coisas que a gente nem imaginou, né? Então, o quanto que essa ação, ela tem que ser voltada ali pro contexto que você tá vivendo e não pro que você tá pensando. A gente não pode ter um comportamento baseado em sentimentos, em emoções. A gente precisa ter um comportamento baseado no que é importante pra você, no contexto que você tá vivendo. Porque se a gente for basear uma ação só voltada ali na emoção, quando a gente fica triste ou quando a gente tem outros sentimentos, a gente não vai agir, né? E muito pelo contrário, a gente pode ter todos esses sentimentos e ainda assim agir. A gente pode agir com medo. Então, é muito esse olhar, né? De aonde a gente tá usando como referência pra gente agir. Acho que tá tudo envolvido nisso também, né? E aí tem um outro ponto, Débora, que eu acho que a procrastinação leva a gente também, o quanto a gente fica exausto, o quanto que a procrastinação traz de sofrimento e acaba trazendo uma exaustão mental muito grande, né? Então é um ciclo que acontece que leva a gente a ficar exausta também de estar dentro desse ciclo, né? Então, quanto que até trazendo o exemplo que eu dei da palestra, o quanto que foi extremamente exaustivo para mim viver aquele processo de tentar eliminar aquilo que eu tava sentindo, ou de tentar afastar o que eu tava pensando, excluir o que eu tava sentindo, quando na verdade o processo de sentar e estruturar foi muito mais tranquilo do que esse sentir também, né? Então, como a procrastinação leva a gente para esse estado de exaustão mesmo mental, a gente tem que ficar muito mais ativo nesse processo do que deveria ser, né? Eu acho que dentro desse ponto que você trouxe também dá para acrescentar a questão da procrastinação como um sintoma da ansiedade, né? Porque é muito presente também essa questão da pessoa ficar muito ansiosa para resolver uma coisa e ela começa a procrastinar exatamente por conta disso. Porque ela já prevê todos os cenários do que pode acontecer ao sentar e fazer aquela tarefa. E aí ela fica tão cansada, tem tanta essa exaustão mental que ela não dá conta de fazer mesmo. Tem gente até que senta pra fazer a tarefa e não consegue, trava ali na hora, mas por conta dessa ansiedade junto com essa procrastinação e essa exaustão, vira um combo que trava realmente a pessoa. Então eu acho que vale a pena acrescentar também que se você que tá ouvindo a gente tá sentindo que no teu caso é isso, talvez buscar ajuda. Seja uma ajuda de um psicólogo, seja ajuda de um psiquiatra. Quando você vê que tá travando a sua vida, que você não dá conta de lidar com isso sozinho, tudo isso que a gente falou, você fala, tá,
eu não consigo entender o que eu tô sentindo sozinha, eu não tô dando conta de tudo isso. Então talvez seja a hora, acho que já passou um pouco da hora de buscar ajuda, mas nunca é tarde demais. Então talvez seja importante acrescentar isso, né, de não fique sofrendo com isso sozinho, vá atrás de ajuda. Sim, acho que você fechou lindamente esse episódio. É mais ou menos isso que a gente queria trazer aqui. Mais ou menos isso não, era isso que a gente queria trazer. Eu acho que a gente trouxe todos os tópicos. Porque é um assunto muito complexo, né? Que as pessoas têm um pouquinho de pavor de falar sobre procrastinação. Apesar de todo mundo se ver na procrastinação. Então é trazer que tem coisas por trás também desse procrastinar, né? Não é só ali ser, igual as pessoas falam, ai, preguiçosa, ou coisas, estereótipos, né, que vêm com a procrastinação. Mas tem sentimentos, tem uma história, tem muita coisa por trás também disso. Uhum. Certo? Vamos para as indicações? Vamos, você quer começar? Posso começar. Eu queria começar indicando um aplicativo. Porque a gente falou aqui que, por conta das telas e de redes sociais e coisas do tipo, esse processo de procrastinação, ele ficou muito mais fácil. Ele ficou muito mais acessível. A gente gasta horas ali nas redes sociais. Então, é um aplicativo que ele chama OneSec, que ele vai limitar, na verdade ele não limita, ele te avisa toda vez que você vai entrar em algum aplicativo, você pode colocar no Instagram, ou no TikTok, ou no aplicativo que você mais entra, e ele vai mandar você respirar fundo antes de entrar. Então é bom porque às vezes você bate o dedo, é algo automático, né? Você bate o dedo ali e passa horas. Então ele faz você ter um pouquinho mais de ciência. É muito interessante, quer ver? Eu vou abrir ele. Aqui eu vou abrir o Instagram. Eu coloquei no Instagram que pra mim é o pior pra mim. Eu passo muito tempo no Instagram. Ó. Ele fala, é hora de respirar fundo. Aí você respira fundo 2 vezes. E aí mostra quantas tentativas você teve de entrar no Instagram em 24 horas. Então é muito legal. E ele também traz uns gráficos de quanto tempo você passa no Instagram, quantas vezes você entrou. Então é muito legal pra gente ter ciência também desse processo. Essa é a minha indicação. Gostei, eu tenho que baixar esse aplicativo. Estou procrastinando isso, porque é um pouquinho aversivo, né? Ai, sim, às vezes dá raiva do aplicativo, gente, mas é muito bom. A minha indicação é de um livro. Então eu sei que a gente falou sobre procrastinação, sobre essa questão das telas, as formas de procrastinação. E aí eu acho que é algo que, pra mim, é muito real na minha vivência a respeito da procrastinação, é o quanto que a maioria das vezes quando eu estou procrastinando é porque eu realmente não estou prestando atenção em mim. Então eu estou tentando fugir de tudo que eu estou sentindo. E aí eu lembro que quando eu percebi isso, bem na mesma semana eu tinha recebido uma indicação de um livro. E aí eu queria indicar esse livro. Ele se chama Atenção Plena em Poucas Palavras. Ele é pequenininho. E aí ele traz algumas práticas de atenção plena. E aí eu acho muito legal, porque ele também tem exercícios de, por exemplo, eu abri na página certa. Tomando decisões. E aí tá escrito aqui, quando procrastinamos e nos distraímos, evitamos nos comprometer com o que é verdadeiro à nossa vida. A atenção plena nos ajuda a estar realmente presentes de modo a reagir com sabedoria aos desafios e vivenciar cada momento à medida que ele acontece. Então, basicamente, é um livro de como você estar presente no aqui e agora. Então, atenção plena é basicamente isso, né? Eu estar presente no aqui e agora. E aí ele vai trazendo alguns exercícios, algumas práticas de como a gente fazer isso. Então, seja de exercício de você sentir o seu corpo, sentir suas pernas, seus braços, ou seja de técnicas de respiração e algumas outras técnicas. Então eu acho esse livro incrível,
porque ele realmente faz a gente prestar atenção no aqui e agora, e aí, às vezes, até ajuda a parar de procrastinar. Então, essa é a minha indicação. Perfeito. Nossa, estratégia de atenção plena é maravilhoso. Eu adoro. Tenho certeza que é um livro incrível também. Maravilhoso. Muito bom. Então é isso. Nos vemos no próximo episódio de Emoções em Movimento. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.